A gente iniciou esse bloco falando de Jesus, fazendo essa relação do espiritismo ao cristianismo, e muitas pessoas, principalmente que não são espíritas, têm grandes dificuldades em entender por que que o espiritismo se considera uma religião cristã. Alguns até acham que o Espiritismo criou a sua própria versão do Evangelho, né, o seu próprio Evangelho, por meio da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ali, na verdade, nós temos apenas a explicação das lições de Jesus, do próprio Evangelho, do Novo Testamento, à luz daquilo que o Espiritismo nos revela. Agora, quando a gente fala que o Espiritismo é uma doutrina cristã, é preciso entendermos o porquê ele se considera uma doutrina cristã. Se nós pensarmos em termos teológicos, ou seja, a partir de alguns conceitos que foram consolidados ao longo dos séculos por meio de interpretações do Evangelho, como, por exemplo, a divindade de Jesus, questões relacionadas ao processo da salvação, anjos, demônios, entre outras coisas, outros processos interpretativos, de fato, o Espiritismo vai apresentar muitas renovações, muitas novas concepções. Por exemplo, a doutrina espírita não vai ver em Jesus uma pessoa da Trindade ou uma parte de Deus. Para a doutrina espírita, Jesus é um espírito, como todos nós outros, criado, simples e ignorante, mas que já está numa condição de elevada elevação, digamos assim, ou evolução. É um espírito puro, dentro da escala espírita que o Espiritismo nos apresenta. Então, na condição de espírito mais maduro, mais sábio, de um irmão mais velho, muito mais experiente, ele veio ter conosco, nos ensinar, nos conduzir nas sendas da evolução e do aprendizado. Por exemplo, também em relação à salvação, a doutrina espírita vai ter uma visão diferente. Não temos mais agora uma existência depois da qual a gente pode ser salvo ou não. Agora a salvação ela é construída ao longo de séculos por meio do aprimoramento do espírito, que vai cada vez mais se conhecendo, conhecendo as leis divinas e vivendo de conformidade com essas leis divinas que estão expressas no Evangelho. Então, em relação a estes conceitos e outros tantos, o Espiritismo vai sim trazer uma renovação, uma diferente interpretação. Contudo, o Espiritismo é cristão no sentido de que ele toma o Cristo por referência maior para todos nós espíritas, sobretudo referência de vivência moral. Como nos dizem os Espíritos, o Cristo é para nós guia e modelo. Portanto, ele nos mostra o caminho e como percorrê-lo, e ele é uma referência de valores para nós, de conduta moral que todos precisamos gradualmente incorporar. Espíritos imortais, vamos incorporando isso ao longo da nossa trajetória, nesta existência, nas outras, nas futuras que virão. Então ele é cristão no sentido de que ele toma as lições do Cristo, faz delas a referência primordial das leis morais para nós outros e vai então explicá-las à luz de alguns conceitos novos que trazem, embora novos não no sentido de foram criados depois, sempre existiram, porque o Espiritismo trata de leis morais ou leis divinas. Ele apenas as explica melhor, as torna mais acessíveis e compreensíveis para todos nós, aplicando então essa luz de uma nova compreensão sobre as lições de Jesus para que a gente entenda de fato quem é esse guia e modelo, referência para todos nós.